estudar algumas técnicas a mais, né? Uma técnica muito importante para o cálculo de homologia, que é o seguinte, bom, qual é o próximo? A gente calculou as homologias do ponto e, por consequência, de todo espaço contrátil. Então, por enquanto, tudo que a gente sabe, né, é que a homologia de um espaço contrátil é 0 em graus mais altos e z em grau 0. Então, o próximo passo, digamos, vamos tentar calcular a homologia de SN. Na verdade, a gente vai poder calcular a homologia de muitos mais espaços do que SN. Mas a gente pode ver o SN, né? Uma das formas de ver o SN é como um quociente topológico. O que é isso? A gente pode pensar num disco dn, né? E quocientar pela fronteira. O que é isso? Eu não sei se vocês já viram o quociente topológico, né? Mas se a gente tem um subconjunto, se X é um espaço topológico e A é um subconjunto, A tem uma topologia induzida, que é simplesmente a interseção de todos os abertos com A, né? Então vou chamar isso aqui de um subespaço topológico. E isso daqui vai induzir uma topologia no quociente. E o quociente topológico é o espaço onde você identifica todo mundo em A para um ponto. Então, isso é um pouco diferente do quociente de grupo. Mas o quociente topológico é isso, né? Então, todo mundo de A a gente identifica num ponto. Então, se você pega, por exemplo, um disco e você quocienta pela fronteira, o que você está fazendo é identificando a fronteira com ponto. Então, o disco D2 quocientado pela sua fronteira é homeomorfo à esfera S2. Bom, isso em qualquer dimensão, né? Em uma dimensão maior também, a mesma coisa. Se você pega o disco dn e você quocienta pela fronteira, que é um Sn-1, isso aqui é homeomorfo a um Sn. Então, isso é uma coisa padrão. Você pode fazer um homeomorfismo do interior com Rn todo, e aí você faz uma projeção estereográfica do Sn para o Rn, e você vê que o ponto que está faltando é exatamente elevado no infinito que você está colapsando. Então, isso aqui, de fato, vai ter um homeomorfismo. Então, se a gente souber que se calcular a homologia de um quociente, a gente poderia calcular a homologia de Sn baseada na homologia de Sn-1. A gente sabe a homologia de S0, porque S0 é um conjunto de dois pontos. Né? Então, vamos começar com S0, a gente sabe que isso aqui são dois pontos. P mais e P menos. Então, a homologia de S0, a gente basicamente já calculou pelos teoremas da aula passada. Isso aqui vai ser Z2 para cá igual a zero, porque você tem duas componentes conexas, e vai ser zero se não. Então, o objetivo agora é a gente calcular a homologia do quociente. Para a gente calcular a homologia do quociente, a gente vai precisar de um pouquinho mais de álgebra. Então, vou falar para vocês um pouquinho de álgebra homológica. A gente vai, aos poucos, a gente vai ver cada vez mais álgebra homológica conforme a gente for precisando aqui em topologia. Então, lembra que um complexo de cadeias, eu falei isso na aula passada, mas eu não escrevi, então deixa eu escrever. Um complexo de cadeias uma sequência de grupos abelianos, né? N em N ou em Z, vamos botar em N, mas pode ser em Z às vezes, né? Onde Cn são grupos abelianos. E o mapa diferencial, que vai de C em C, e que leva Cn em Cn-1, com a propriedade de que D ao quadrado é igual a zero. Isso aqui é equivalente a dizer que o núcleo, que a imagem de D deixa eu escrever. Que a imagem de D restrita a Cn mais 1 está contida no núcleo de D restrita a Cn. Tá? E dado um complexo de cadeias assim, a gente pode sempre definir uma homologia, que é exatamente esse quociente.
Então, dado um complexo de cadeias, ele vai ter uma homologia que em grau n eu vou definir como sendo, às vezes você não escreve o D, né, o diferencial, ele está sempre lá, mas você não precisa escrevê-lo. Isso aqui vai ser justamente o quociente desse núcleo por essa imagem. Tá, então isso aqui é uma coisa algébrica, na verdade. Isso aqui não depende, não necessariamente você precisa falar de espaço topológico para falar desses objetos. Tá. Dado um complexo de cadeias, a gente tem claramente uma sequência de homomorfismos, que são dados justamente pela restrição da diferencial para cada CN. Então a gente tem uma sequência de homomorfismos da seguinte forma, né? Você tem o CN, você tem o D, tem o CN-1 e etc. Tá. Uma sequência dessa forma, às vezes ela tem a propriedade de que não só a imagem está contida no núcleo, mas como a imagem é igual ao núcleo. Quando isso acontece, a gente diz que a sequência é exata. Tá? Então, uma definição é uma sequência de homomorfismos de grupos. Eu vou chamar de AN, vai para AN-1, etc. E aqui eu vou ter homomorfismos é exata se o núcleo de αn é igual à imagem de alfa n mais 1. Tá? E repara que se essa sequência ela vier de uma sequência de homomorfismos de um espaço, de um complexo de cadeias, então essa condição de ser exata é equivalente a dizer que as homologias são todas zero. Tá. Então essa é a propriedade importante. Uma sequência exata. Então agora eu posso dizer qual é o teorema. Não, antes disso eu tenho que falar de mais uma coisa, que é a homologia reduzida. A homologia reduzida não é nada demais, mas é um artifício para a gente. Não sei se vocês lembram do mapa Epsilon da aula passada, que a gente usou para provar que a homologia de um espaço conexo por caminhos, a zero homologia é Z. A gente usou uma aplicação Epsilon. Então, na verdade, a gente pode sempre usar essa aplicação Epsilon e a gente vai definir a chamada homologia reduzida, que é uma forma de, digamos, compactificar um pouco a notação. Então, não tem nada demais, deixa eu explicar o que é, né? Se a gente pegar um espaço topológico, a gente tem o complexo de cadeias singulares, que é justamente dado por C0, C1 de x e etc. Bom, D, né? E a gente sabe que, esse complexo, a homologia desse complexo, como eu defini ali, é exatamente a homologia singular, por definição, né? Então a gente definiu a homologia singular como sendo exatamente a homologia desse complexo, que eu vou chamar C de x. Agora eu posso dar uma mexida nesse complexo, introduzindo a aplicação Epsilon. A aplicação Epsilon, ela faz o seguinte, né? A gente assume que x é não vazio, e a aplicação Epsilon, ela vai de C0 em Z, e ela pega uma cadeia NI, PI, e leva no somatório de NI. Tá? Então, a gente provou, né? Bom, é fácil de ver que em todo caso, mesmo quando x não é conexo por caminhos, que epsilon composta com Z é igual a zero. Composta com D é igual a zero. Tá? É claro que se você pegar a diferencial de uma a 1 cadeia, você vai ter os dois pontos finais, né, do gerador com sinais trocados. Então isso aqui vai ser zero nos geradores
e então vai ser 0 no complexo inteiro. Tá? Então, a gente tem essa propriedade, né? Ou seja, a imagem de D restrita a C0 está contido no núcleo de epsilon. Ou seja, se eu pegar esse complexo de cadeias e colocar mais um epsilon aqui, isso aqui continua sendo um complexo de cadeias. Ou seja, a gente vai ter um outro complexo de cadeias. A imagem restrita a C1, né? Não, a C0. C0. Ah, não, desculpa. A imagem restrita a C1. Não, tá certo, tá certo. Então a gente vai ter um novo complexo de cadeias, que é simplesmente, em vez de a gente parar aqui no C0, a gente coloca mais uma aplicação, que é o epsilon, que vai para Z. Né? A gente continua com o mesmo complexo anterior. E, bom, isso aqui vai ser um complexo de cadeia, então ele vai ter uma homologia. Eu vou chamar esse complexo de cadeia de C-til de X. E a homologia desse complexo é exatamente a homologia, é o que se chama de homologia reduzida. Então a gente vai definir a homologia reduzida, que é um HN til, que vai ser exatamente a homologia desse complexo, que é o chamado complexo reduzido. Bom, repara que, na verdade, para n maior ou igual a 1, não tem nenhuma diferença. Né? Para n maior ou igual a 1, a homologia reduzida é igual, ou isomorfa, à homologia. A única diferença é justamente para n igual a 0. Tá? Bom, a gente sabe que para n igual a 0, a homologia é muito fácil de calcular. Mas vocês vão ver nos teoremas que vão aparecer hoje, como a homologia reduzida simplifica a notação. Então, qual a diferença da homologia reduzida para a homologia não reduzida, a homologia singular? Bom, a homologia singular, a única diferença é em n igual a 0. Né? E para n igual a 0, a gente tem exatamente a seguinte propriedade. O H0 de x é isomorfo ao H0 reduzido de x mais z. Ou seja, você vai ter um z a menos em H0 de x. Lembra que o H0 é z elevado ao número de componentes conexas. Então, o H0 reduzido vai ser um z a menos. Bom, como é que a gente mostra esse isomorfismo? Basicamente, a demonstração é muito parecida à da aula passada, de que o H0 é só o z. Né? Repara que, da demonstração da aula passada, se o x for conexo por caminhos, então a gente mostrou que o núcleo de epsilon é igual à imagem de D. Ou seja, essa homologia reduzida em grau 0 vai ser 0. Agora, isso é verdade também para mais componentes conexas. Se você tiver duas componentes conexas, o H0 reduzido vai ser só um z. E assim por diante. Tá? E como é que a gente mostra isso? Bom, não é difícil de construir esse isomorfismo. Você faz o seguinte, né? Vamos construir um isomorfismo daqui, um mapa daqui para cá e um mapa voltando. O mapa daqui para cá, a gente pega uma somatória de NI, PI e um M. Bom, a gente fixa... Esse isomorfismo não é canônico, ele vai depender de você fixar um ponto base. Né? Então, vamos fixar um ponto base. Né? Então, a gente fixa um x0, que é um ponto base. Isso aqui vai ser levado no somatório de NI, PI mais MX0. Bom, vou botar um colchete assim para indicar a classe de homotopia. Então, a gente pega a soma com mais MX0. E para voltar, é uma coisa parecida. A gente faz o seguinte, né? A gente pega o somatório de NI, PI. E a gente vai levar, bom, na componente Z, a gente vai levar justamente no mapa epsilon. Né? Ou seja, somatório de NI. E o epsilon está definido em homologia. Né? Por causa dessa propriedade daqui. Porque o núcleo de epsilon está contido na imagem do D. Então, esse somatório de NI independe da classe de homologia que você escolhe. E agora, você considera qual classe? Agora tem que pensar um pouco, né? Você poderia simplesmente considerar a própria classe ali. Mas aí isso aqui não ia, a composição não ia dar identidade. Então, o que você faz você considera o somatório de NI, PI, menos o somatório de NI,
x0. E aí pronto. Tá? Então esse aqui é o isomorfismo. Então a gente tem a nossa homologia reduzida, que em termos de cálculo não é muito mais fácil, nem muito mais difícil que a homologia singular, mas em termos de falar as coisas de forma mais concisa, ela vai ser. Tá. Então, vamos agora falar sobre como relacionar a homologia do quociente com a homologia do espaço x e a homologia do espaço A. E para isso a gente vai precisar usar as sequências exatas. Então o teorema diz o seguinte. Seja A um subespaço de Y fechado, subespaço topológico fechado, e com a seguinte propriedade. Eu quero que uma vizinhança de A tal que uma vizinhança de A se retrai por deformação AA. Isso aqui, ou seja, essa palavra se retrai por deformação é uma tradução de deformation retract. Então, eu nunca vi isso escrito em português, mas eu acho que essa é uma tradução razoável. Deformation retract. Deformation retracts. Tá, então, essa condição, né, de você ter um conjunto fechado, tal que uma vizinhança dele se retrai por deformação a ele, isso aqui é chamado de um bom par. Né? Então, isso aqui, um x e um a dessa forma é chamado de um bom par. Dada essa propriedade, então, vai existir uma sequência exata. Da seguinte forma. Em homologia reduzida, eu vou ter o Hn til de x, não, de A. Eu vou ter o Hn til de x e eu vou ter o Hn do quociente. Nessa ordem. Quando eu chegar no quociente, o próximo mapa da sequência exata vai ser o Hn menos 1 de A. Então eu vou ter uma aplicação, um homomorfismo daqui, com til, e assim por diante. O Hn menos 1 til de x, o Hn menos 1 til de x sobre A, etc. Então, no final, né, eu vou ter o H0 til de A, o H0 til de x, H0 til de x sobre A, e eu vou terminar em zero. Ou você termina essa sequência em zero, ou você diz que, bom, o seu complexo de cadeias ele tem índices sobre z e todos os índices negativos são zero. Para todos os índices negativos, o grupo que você pega é o zero, as aplicações são todas zero. Então você pode fingir que essa sequência continua para infinito, sempre com zero. Tá? Bom, esse é o teorema. A gente vai começar a demonstrar ele hoje, mas não vai terminar hoje não, porque tem uma parte bem técnica que eu vou deixar para a aula que vem. Mas vamos ver, dado esse teorema, como é que a gente pode calcular a homologia de SN. Então, a gente vai provar, né, a afirmação é que a homologia reduzida de SN é igual a Z se N igual a K e zero se não. Então, a homologia reduzida de SN só tem um termo que não é não nulo, que é justamente o termo onde K é igual a N. Tá? Então, vamos demonstrar isso aqui. Antes de eu demonstrar isso aqui, o enunciado do teorema está claro? Tá claro, eu só tenho uma dúvida. Fala. Porque você anunciou ele com a homologia reduzida. Sim. Imagino que a gente definiu, né, para ficar mais simples. Aham. Você fazendo com a
Aham. Você conseguiria uma sequência assim ou ficaria... Você vai conseguir uma sequência também, mas você vai ter que tomar mais cuidado justamente na linha 0. Então, com a homologia reduzida, o teorema fica bonitinho, você pode ir até o final. Com a homologia sem ser reduzida, você vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado na linha 0. Daqui a pouco vai ficar claro, mas para enunciar o teorema bonitinho assim, o mais fácil é você usar a homologia reduzida. Aí você vai ver que, na verdade, você pode fazer a mesma sequência no caso de homologia não reduzida. Você pode tirar todos os x, menos o último. Então, na verdade, o último termo é o termo que, se você não colocar homologia reduzida, você tem que pensar um pouquinho como fazer a sequência ficar exata. Tá. Mas é bonitinho fazer assim. Vocês estão vendo também que essa afirmação, né, que hk de Sn é z para n igual a k e zero, senão, é uma forma muito limpa de você dizer todos os grupos de homologia de todas as esferas. E se a gente vai escrever daqui a pouquinho a homologia singular, ela já não é tão bonita, porque o caso k igual a zero é diferente. Mas no caso reduzido, é igual para todo k. Então vamos demonstrar. A gente já sabe que isso aqui é verdade para o caso igual a zero, né? Eu não escrevi aqui, mas agora que a gente sabe a homologia reduzida, de S0, ela vai ser exatamente, bom, eu tinha 2 Z's na homologia singular, então vou ter um Z só na homologia reduzida. E eu vou ter 0, se não. Tá, a gente sabe isso. Agora vamos usar essa sequência exata que a gente tem ali. Então, como é que a gente usa a sequência exata para o par? A gente pega o par dn Sn-1 e vamos aplicar a sequência exata para esse par. Né? Então, eu vou começar do meio, vocês vão ver por quê. Eu vou começar do Hn reduzido de dn para Hn reduzido de dn quociente por Sn-1. Agora, eu vou continuar na mesma linha, porque eu só quero botar mais 2 elementos aqui. Eu vou ter Hn-1 de Sn-1 e eu vou ter Hn-1 de dn. E ela continua, tudo reduzido, e ela continua para os dois lados. Tá. Mas qual é o ponto? O ponto é que dn é um espaço contrátil. E qual é a homologia reduzida de um espaço contrátil? É sempre zero. Eu não escrevi, mas isso é claro, né, do que eu acabei do que eu já falei. Eu falei isso, na verdade, que a homologia reduzida de um espaço conexo por caminhos, em grau 0 é 0, e de um espaço contrátil a gente sabe que ela é 0 para todos os outros graus, então a homologia reduzida de um espaço contrátil é 0 em todos os graus. Isso vai implicar o quê? Que esse cara daqui é 0 e esse cara daqui é 0. Então a gente pode olhar só para essa parte daqui da sequência. O que essa parte daqui diz? A gente sabe o quê? Que a imagem dessa aplicação tem que ser igual ao núcleo dessa aplicação. Né? Qual é a imagem dessa aplicação? Bom, se o domínio é 0, o único homomorfismo que sai de 0 do grupo 0 é o homomorfismo 0, constante. Então a imagem desse homomorfismo é 0 aqui. Né? Então 0 tem que ser o núcleo desse homomorfismo daqui. Então esse homomorfismo tem que ser injetivo. Por outro lado, né, esse homomorfismo que vai daqui para lá, ele tem a imagem 0. Né? Então, se a imagem desse homomorfismo é 0, isso quer dizer que o núcleo tem que ser tudo. Né? Vai tudo no 0. Então, o núcleo desse daqui tem que ser igual à imagem desse aqui. Ou seja, a imagem tem que ser tudo. Ou seja, esse homomorfismo também tem que ser sobrejetivo. Então, ele tem que ser injetivo e sobrejetivo. Isso quer dizer que esse homomorfismo daqui tem que ser um isomorfismo. Alguma dúvida? Esse argumento é extremamente importante. Se alguém não entendeu alguma coisa, por favor, me fala, porque eu não quero continuar se tiver alguma dúvida. Tá? Então, o ponto é que, como a gente tem um 0 aqui e um 0 ali, isso implica que esse único homomorfismo, que é um homomorfismo não zero, ele tem que ser um isomorfismo.
Então, a conclusão, né, é que... E por outro lado, a gente sabe que o dn quocientado por Sn-1, eu expliquei para vocês, eu acabei de apagar, isso aqui é homeomorfo a Sn. Ah, desculpa, eu queria fazer, não é para n, eu queria fazer para todo k. Porque isso aqui, esse argumento, na verdade, vale para todo k. Então, deixa eu só apagar aqui o n e botar o k. Esse argumento vale para todo k, independente do n. Então, o que a gente mostrou é que a homologia reduzida em grau k de Sn é isomorfa a HK-1 reduzida em Sn-1. Tá? Então, bom, por indução, a gente pode ir até o K-N de S0. Então, agora pronto, né? Isso aqui, agora essa afirmação é uma consequência óbvia dessa afirmação. Então, a gente demonstrou a afirmação. Então, vocês veem como a homologia reduzida e essa sequência longa, essa sequência exata longa, elas estão justamente dando essa conta fica bem fácil. Um corolário disso, né, é que a homologia singular não reduzida, ela não é difícil de escrever, né, de calcular, ela vai ser, para k maior ou igual a 1, a homologia singular de Sn vai ser um z para k igual a 0 e n, e 0 se não. Tá? Então, tem o z em 0 e tem um z em n. Alguma pergunta? Tá, antes da gente começar a demonstrar, a ver como a gente vai demonstrar esse teorema, eu quero fazer só dois comentários sobre sequências exatas. Duas coisas que a gente usou aqui e que são muito importantes, que é, bom, se a gente tem uma sequência exata da forma 0, A e B, essa sequência exata, bom, deixa eu escrever assim, essa sequência exata, C e somente C, F é uma injeção. C e somente C, F é injetiva. Eu expliquei o argumento ali. Por outro lado, se a gente tem uma sequência exata assim, né, isso aqui é exata, C e somente C, F é sobrejetiva. E se você tem uma sequência de 3 termos, ou de 4 termos, onde o primeiro e o último são 0, de novo, ela é exata, C e somente C, F é um isomorfismo. E o último tipo de sequência exata, que é muito importante, é uma sequência exata de 5 termos, onde o primeiro e o último são 0. Então, se você tem uma sequência A, B, C e 0, com mapas F e G, essa sequência é exata. Bom, aqui é claro que C e somente C, o núcleo de G é igual à imagem de F. E uma sequência exata dessa forma a gente vai usar muito nesse curso. Inclusive hoje, daqui a pouquinho, a gente vai usar esse tipo de sequência, e ela é chamada de uma sequência exata curta. Então, uma sequência exata com 5 termos, onde o primeiro e o último são 0, ela é chamada de sequência exata curta. Digamos, é a primeira sequência exata que é interessante do ponto de vista que, bom, essas 3 aqui, elas são... a sequência exata já tem nome para essas coisas, né? Não estou acrescentando nada, mas uma sequência dessa forma que se exata realmente é uma coisa nova, e a gente vai ver que existe uma riqueza muito grande em sequências exatas, de complexos de cadeia em particular. Então, esse tipo de sequência exata é uma sequência exata curta. E repara o que acontece, né, nesse caso, é que a gente sabe que o C vai ser isomorfo ao B quocientado pela imagem de A. Né, isso aqui, porque o G é sobrejetivo, né, então a imagem do G vai ser o B quocientada pela imagem do A.
E como o F é injetivo, a gente pode pensar no F como uma inclusão. Né? A gente pode pensar no A, ele é isomorfo ao F de A. Então a gente pode pensar isso aqui, né, como sendo... bom, existe claramente uma forma de você identificar o A com a imagem de A. Isso aqui é basicamente B sobre A. Tá? Então essa é a primeira propriedade de sequências exatas curtas. Às vezes, né, o B ele vai ser a soma direta do A com o C. Mas nem sempre. Mas, bom, a gente vai falar sobre isso depois. Agora vamos falar de homologia relativa. Bom, o que é homologia relativa? Se a gente tem um par, XA, né, onde A é um subespaço de X, a gente pode considerar, bom, as cadeias de A e as cadeias de X. E, claramente, as cadeias de A são um subgrupo das cadeias de X. Né, porque são simplesmente as cadeias que têm a imagem em A. Bom, geradores são simplexos singulares com a imagem em A. Então, esses geradores aqui são geradores aqui também. Então, isso aqui é um subgrupo. Então, a gente pode definir o subgrupo quociente. Bom, o grupo quociente, desculpa. Que é o quociente de Cn de x por Cn de A. E não é difícil perceber que o diferencial normal, ele induz um diferencial aqui. Né? Porque se eu pego uma cadeia de A, e eu pego a diferencial, isso aqui vai me dar uma cadeia n-1 de A ainda. Né? Então, isso aqui vai levar o que a gente está quocientando no outro. Então, esse D, na verdade, ele induz uma diferencial, que eu vou continuar chamando de D, de Cn de x de A para Cn-1 de x de A. E o que significa agora você ser uma cadeia fechada? Né? Se eu pegar x, uma classe aqui, né? O que significa D de x ser zero? Isso significa o seguinte, né? Que essa classe daqui em x relativa a A, ela vai ser representada por uma cadeia de x. A gente pode pensar em x como uma cadeia cujo bordo é uma cadeia em A. Então, agora uma cadeia fechada, uma cadeia relativa fechada, é basicamente uma cadeia cujo bordo está em A. Tá. -1. Obrigado. E, bom, não é difícil de ver também que o d ao quadrado continua sendo zero. Né? Então, d ao quadrado continua sendo zero. Então, esse complexo, né, Cn de xa, com essa diferencial induzida, é um complexo de cadeias. Então, a gente tem C de xa com a diferencial, é um complexo de cadeias. Lembra que na aula passada a gente falou sobre um mapa de cadeias? Um mapa de cadeias é um homomorfismo de complexos de cadeias. Deixa eu escrever isso daqui. Um mapa de cadeias. Bom, isso aqui esse aqui é o homomorfismo, é um morfismo na categoria de complexos de cadeias, né? É um morfismo que faz sentido para esse tipo de objeto. O que é um mapa de cadeias? Isso aqui é um homomorfismo F, que vai de... Bom, o mapa de cadeias entre... Digamos que a gente tem dois... a gente tem dois complexos de cadeias, A com delta e B com delta. O mapa de cadeias entre um e outro é um homomorfismo
F, que vai de A em B, que leva o enésimo A no enésimo B e que comuta com a diferencial. DF é igual a FD. Bom, vou botar um composto aqui uma vez. Tá? Ou seja, a gente pode desenhar um diagrama, né? A gente tem o complexo A com a diferencial. A gente tem o complexo B com a diferencial. E a gente tem esse mapa F, se você quiser, é uma sequência de mapas ou um mapa da soma direta na soma direta. E a propriedade é que esse diagrama comuta. Um diagrama comutar significa que em qualquer direção que você seguir as setas e compuser, você vai ter o mesmo mapa. Então, a gente pode colocar assim. Então, a propriedade é que essas duas coisas implicam que esse diagrama, na verdade, são equivalentes a dizer que esse diagrama está bem definido e comuta. Um diagrama comuta. Tá? Então, isso é a definição de um mapa de cadeias, que é o homomorfismo da categoria de complexos de cadeias. Então, se a gente voltar nos nossos complexos de cadeias aqui, né, se eu tenho um subconjunto de X, eu tenho um complexo de cadeias C de A, eu tenho um complexo de cadeias C de X, eu tenho um complexo de cadeias C de X relativo a A. E a gente vai ter, é praticamente trivial de verificar que os mapas claros, né, que vão de um no outro, que relacionam esses três complexos de cadeias, são mapas de cadeias. Então, a gente tem uma sequência de mapas de cadeia da seguinte forma. Bom, eu pego cadeias em A, eu incluo em cadeias de X, né, essa aqui é a inclusão, e depois eu posso projetar para o quociente. Tá? Bom, isso aqui é uma sequência de dois mapas de cadeia, mas é claro, é praticamente óbvio de ver que, bom, como isso aqui é uma projeção, isso aqui é sobrejetivo. E como isso daqui é uma inclusão, isso daqui é injetivo. E é claro que o núcleo desse mapa é exatamente a imagem desse mapa. Como isso aqui está definido. Então, a gente tem, na verdade, uma sequência exata curta de complexos de cadeia. Tá. A gente vai mostrar agora uma proposição. Bom, vou chamar de teorema, porque vai dar bastante trabalho. É que essa sequência exata curta induz uma sequência exata longa, parecida com o que eu apaguei. Então, existe uma sequência exata longa da seguinte forma. A sequência exata curta vai induzir a seguinte sequência exata longa. Eu vou ter o HN de A, o HN de X e o HN de XA. Aí depois eu vou ter o HN menos 1 de A, o HN menos 1 de X, o HN menos 1 de XA, etc. E a última linha, né, vai ser o H0 de A, H0 de X, H0 de XA, e vai morrer em zero. E assim por diante. Tá? Então a gente vai mostrar esse teorema. Na verdade, o que a gente consegue mostrar é um teorema mais geral, um teorema algébrico.
o teorema algébrico que a gente vai mostrar é o seguinte. Dada uma sequência exata curta de complexos de cadeia, A, B e C, isso aqui vai induzir uma sequência exata longa nas homologias. Tá? Então, na verdade, pode esquecer toda a topologia e agora a gente vai mostrar um teorema algébrico. Então, o teorema é o seguinte. Seja 0, A, B, C. 0, uma sequência exata, curta, de complexos de cadeia. Eu vou chamar esses mapas aqui de F e de G. Então, existe uma sequência exata longa da seguinte forma. Bom, eu vou ter o HN de A, o HN de B e o HN de C. Aqui eu vou ter os mapas induzidos, F estrela e G estrela. Lembra que a gente mostrou na aula passada, né, que um mapa de cadeia induz uma aplicação na homologia. A gente fez isso para mostrar que um mapa de espaços topológicos induz um mapa na homologia. Né? E o passo intermediário foi dizer, bom, a gente tem um mapa nos espaços topológicos, compondo com os simplexos, a gente vai ter um mapa de cadeias nas cadeias singulares, e aí a gente só usou a propriedade de mapa de cadeia. Para dizer que a gente só usou essa propriedade daqui para dizer que isso vai induzir um mapa em homologia. Então isso aqui esse mapa em homologia, ele é sempre induzido por um mapa de cadeias, mesmo que não venha de nenhum espaço topológico. A gente não usou nada de espaço topológico para mostrar isso. Então a gente tem esse mapa F estrela, a gente tem esse mapa G estrela e vai existir um mapa da homologia em grau n de C para a homologia em grau n-1 de A, que eu vou chamar de delta. Isso aqui continua nos dois sentidos. Tá. Então, o teorema é esse, né? Que existe uma sequência exata longa exatamente dessa forma, com F estrela, com G estrela e com alguma aplicação delta que a gente vai precisar definir. Então, existe uma aplicação delta tal que existe uma sequência exata longa dessa forma. Bom, em outras palavras, desculpa, existe uma aplicação delta tal que essa sequência que eu escrevi aqui é exata. Então, vamos... E é claro que esse teorema daqui implica o teorema aqui do lado de lá. Né? É um caso particular. Então, vamos demonstrar esse teorema algébrico. De álgebra homológica. Então, vou colocar um diagrama, né, com o que a gente tem. Então, a gente tem uma sequência exata curta de complexos de cadeia. Então, deixa eu ver quanto espaço eu vou precisar. A primeira coisa que eu vou fazer é definir a aplicação delta. Então, vamos começar colocando o nosso complexo de cadeias AN, AN-1, AN mais 1, etc. E aqui eu tenho, bom, eu não vou escrever diferenciais, não. Vocês sabem que os mapas na horizontal são todos diferenciais. Então, eu vou ter o BN, eu vou ter o CN, eu vou ter o CN menos 1, não, BN menos 1, CN menos 1, agora eu vou ter o CN mais 1, BN mais 1, etc. E eu vou ter os mapas verticais. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aqui eu vou ter o G e aqui eu vou ter o F. E lembra que essas colunas são todas exatas. Então, o G é sobrejetivo, o F é injetivo e o núcleo de G é igual à imagem de F. Então, vamos começar definindo a aplicação delta. Então, vamos começar a definição de delta. Então, como é que a gente define delta? A gente tem que pegar, primeiro, alguma coisa em HN de C. Né? Então, vamos pegar
uma classe X, a classe de homologia de X em Hn de C. Bom, o que isso significa? Né? Isso significa que, bom, vamos pegar um representante, né? O X, ele é uma cadeia, ele está em Cn, e ele é fechado. Tá? Então, o X está aqui. Vou botar, eu vou escrever com, vou pegar uma outra cor. O X está aqui. Como a G é sobrejetiva, o X tem uma pré-imagem. Não é? Então, a gente pode escrever o X. E agora sigam exatamente tudo que eu faço, porque é importante seguir as setas. Né? Então, o X ele vai ter que ser G de alguém. Né? Onde esse alguém, o Y, ele é uma cadeia Bn. Então, vou colocar o Y aqui. E o que a gente sabe sobre a fronteira do Y? Bom, vamos ver. Né? O que a gente sabe é que a fronteira do X, o bordo de X é 0, o diferencial de X é 0. Então, isso aqui é diferencial de G de Y. E agora a gente usa o fato de que G é um mapa de cadeia. Né? Então, a diferencial de G de Y é a mesma coisa que a diferencial de Y depois aplicado G. Então, a gente pode sempre trocar a diferencial com G. Então, isso aqui é G do bordo de Y. Então, a gente tem agora o bordo de Y, que mora aqui. E o que a gente mostrou? A gente sabe que G disso é 0. Então, o bordo de Y está no núcleo de G. Então, ele tem que estar na imagem de F. Então, a conclusão é que o bordo de Y tem que estar na imagem de F. Então, o bordo de Y é F de alguém. Então, o bordo de Y é F de algum Z, onde Z está em An-1. Então, pronto. A gente pode definir, né? Bom, a gente precisa verificar, antes de dizer que o delta disso aqui é a classe de homologia de Z, a gente tem que verificar que o bordo de Z é 0. Então, por que o bordo de Z é 0? A diferencial, desculpa. Bom, a diferencial de Z é 0. Bom, ela é 0. A diferencial de Z, ela vai morar aqui em An-2. E ela vai ser 0 sem somente se a imagem dela por F é 0, porque F é injetiva. Não é? Isso aqui é, sem somente se a imagem do bordo de Z é 0. Porque F é injetiva. Tá, então a gente precisa mostrar que F do bordo de Z é 0. E F do bordo de Z é o quê? É o bordo de F de Z. O que é F de Z? F de Z é o bordo de Y. Então, isso aqui é o bordo do bordo de Y. Então, é o bordo ao quadrado. Então, é 0. Então, isso aqui é 0. Então, vou botar o 0 do lado de cá. Bom, deixa eu escrever assim. C somente C. Isso daqui é 0. A conclusão é que o bordo de Z é 0, então o Z, de fato, define uma classe em homologia. Então, o Z define uma classe na homologia N-1 de A. Então, a gente pode definir delta da classe de X como sendo a classe de Z. Então, essa aqui é a definição de delta. A gente precisa mostrar que delta está bem definido. Tem algumas escolhas aqui que a gente fez. Então, vamos mostrar que delta está bem definido. Alguma pergunta antes disso? Não. Tá, então, quais foram as escolhas? Bom, a gente fez uma escolha aqui, né? A gente escolheu uma pré-imagem de X. Será que se a gente tivesse escolhido uma outra pré-imagem de X, daria uma coisa homóloga? Ou não? A princípio, daria uma coisa diferente, um Z diferente. E pode dar mesmo. Mas o que acontece é que eles vão definir a mesma classe de homologia. Então, vamos ver por quê, né? Então, vamos supor que o X ele é G de Y e ele é G de, sei lá, Y2. Então, o que isso aqui vai implicar? Bom, isso aqui implica que G de Y menos Y2 é igual a 0. Então, Y menos Y2 é igual a F
de alguém, né? F de um Z linha. Vou escrever assim. Tá? E agora, como é que a gente acha o Z? O Z original, né? A gente pega a diferencial desse cara. Então a gente pegou a diferencial de y, isso aqui foi um f de z, e a diferencial de y til, isso aqui é um f de z til. E a gente quer comparar o z com o z til. Repara que aqui eu não tenho mais opção, porque o f é injetivo, então existe uma única para a imagem. Então eu não preciso me preocupar com pegar um z diferente para o mesmo y. Tá, então vamos aplicar o diferencial nessa equação daqui e ver o que dá. A gente vai ter um bordo de y menos o bordo de til é igual ao bordo de f de z til, de z', desculpa, que é f do bordo de z'. E aqui a gente vai ter, né, f de z menos f de z til e vai dar aquilo dali. Então, como f é um homomorfismo, a gente pode escrever f de z menos z til menos o bordo de z' igual a zero. E agora, como f é injetiva, isso aqui implica, né, que z menos z til menos o bordo de z' é igual a zero. Logo, z menos z' é igual ao bordo de z'. Então, o z e o z til, eles diferem por uma coisa exata. Então, eles vão definir o mesmo elemento em cohomologia. Então, isso aqui implica que a classe de homologia de z é igual à classe de homologia de z til em Hn-1 de A. Tá. A outra coisa que a gente precisa observar, né? A outra escolha que a gente fez foi na hora de escolher o x. A gente começa com uma classe de homologia. E se a gente tivesse escolhido uma outra classe, um outro representante para a mesma classe de homologia? O que é equivalente a dizer, vamos pegar uma coisa exata e vamos ver aonde isso vai. Então, vamos supor, né, que o nosso x, vamos agora supor que o x, ele é a diferencial de um x'. E vamos ver o que vai dar essa aplicação daqui. Né? Eu esqueci de desenhar o z. O z está aqui. Então, eu vim de x para y, peguei a diferencial de y, depois eu fui para z. Agora, e se o x fosse a diferencial de alguém? Né? E se o x fosse a diferencial de um x til? Então, o que acontece é que eu acho que dá até para fazer no diagrama direto. O que acontece é que, bom, o x til vai ser a imagem de algum y til, né? E como esse diagrama comuta, eu posso escolher o y como sendo a diferencial de y til. Eu já sei que esse z, a classe de homologia do z vai independer de qual pré-imagem eu pego. Então, posso pegar a pré-imagem, que é justamente a imagem do y til. E aí, quando eu aplico a diferencial de novo, eu vou ter zero. Né? Porque o y já é diferencial de y til. Então, quando eu pego a diferencial de y, eu vou ter d ao quadrado. Então, d ao quadrado é zero. Então, eu vou ter que pegar a pré-imagem de zero, que vai ser zero. Então, isso aqui implica, né, que se eu seguir as setinhas, pela minha definição, o z que eu vou obter vai ser exatamente zero. Ou existe uma forma de obter zero, que é pegando justamente a diferencial de y til. De y', desculpa. Tá? Então, a moral da história é que isso aqui realmente vai estar bem definido para a classe de homologia de x. Tá? Alguma dúvida sobre isso? Então, essa parte aqui foi mostrar que o delta existe, está bem definido. Agora, falta mostrar que essa sequência é exata. No momento, o que a gente tem? A gente tem uma sequência de homomorfismos e, a princípio, a gente não sabe nada sobre eles. Agora, o próximo passo é mostrar que essa sequência é exata. Tá? Bom, vamos fazer uma pausa agora, eu acho que é um lugar bom. E a gente volta daqui a 5 minutos. Bom, então vamos continuar. A gente acabou de mostrar que essa sequência está bem definida, né? Que a gente tem um f', um g' e um delta. Agora a gente precisa mostrar que essa sequência é exata. Né? Então, 3 coisas que a gente precisa mostrar.
a gente tem que mostrar que ela é exata no A, no B e no C. Ou seja, né, para cada um desses espaços, a gente tem que mostrar que o núcleo da seguinte é igual à imagem da anterior. Então, a gente tem que mostrar... Bom, vamos começar com a do meio. Então, vamos começar mostrando que o núcleo de G estrela é igual à imagem de F estrela. Bom, uma das duas inclusões é fácil. Né? Qual que é a inclusão fácil? A imagem da F estrela está contida no núcleo da G estrela. Por que isso é fácil? O que é a imagem de F estrela? O que é F estrela de alguém? Bom, F estrela de alguém vamos ver o que é G estrela de F estrela de X. Bom, isso aqui é claramente G de F de X a classe. Né? Bom, isso é como foi definido. E como G composta com F é zero, né? A sequência original é uma sequência exata curta, então isso aqui é zero. Tá? Então, bom, essa primeira inclusão é fácil. A segunda inclusão é um pouquinho mais interessante. Então, vamos supor, né? Vamos mostrar agora que o núcleo de G estrela está contido na imagem de F estrela. Então, vamos supor que G estrela de X é igual a zero. Ou seja, a classe de homologia de G de X é igual a zero. Então, agora, o que é o X? O X ele é alguma coisa em Bn, digamos, cujo bordo é zero. Tá? E eu sei que G de X é zero. Então, bom, vou apagar essas coisas que eu coloquei. Então, a gente começa com X aqui, cujo bordo é zero. Então, a gente quer saber alguma coisa sobre... a gente sabe que G de X é zero em homologia. O que isso significa? Né? Isso significa que G de X é exato. Então, G de X é o bordo de alguém. Então, eu vou botar assim, o bordo de Y. Então, vamos lá. No nosso diagrama, a gente tem o X, a gente tem o G de X. Então, o G de X vai ser o bordo de alguém. Agora, esse alguém está em Cn mais 1. Como essa sequência aqui é exata, ele tem que ser G de alguém. Então, o Y, ele vai ter que ser... O Y, ele está em Cn mais 1. Então, o Y vai ter que ser G de Z. Agora, a gente sabe que o bordo de Y é igual a G de X. Então, isso aqui é o bordo de G de Z. Então, isso aqui tem que ser G do bordo de Z. Tá? Então, a gente pode escrever que G de X menos o bordo de Z é igual a zero. Logo, né, como o núcleo de G é a imagem de F, a gente conclui que X menos o bordo de Z é igual a F de, sei lá, W. Onde W agora está em AN. Então, a conclusão é que a classe de homologia... Ah, não, tem que falar mais uma coisa, que tem que mostrar que o bordo de W é zero. A gente está quase aqui dizendo que, bom, o X, a classe de homologia de X é o F estrela da classe de homologia de W, mas tem que mostrar que o bordo de W é zero. Então, é um argumento parecido com antigamente, com o que a gente fez anteriormente. Né? O bordo vai ser zero, se e somente se o F do bordo é zero, né? Porque o F é injetivo. Então, isso aqui é igual ao bordo de F de W. Agora, o que é o bordo de F de W? Isso aqui é se e somente C. Né? O bordo de F de W, isso aqui é igual
ao bordo de x menos o bordo ao quadrado de z. Bom, isso aqui é zero, porque o bordo ao quadrado é zero, e o bordo de x é zero por suposição. Então, isso aqui é zero. Então, beleza. O W é um elemento na homologia. Então, isso aqui implica, né, que a classe de homologia de x menos a fronteira de z é igual à classe de homologia de f de W. Então, bom, isso aqui é a mesma coisa que a classe de homologia de x. E isso aqui é f estrela da classe de homologia de W. Então, o x pertence à imagem de f estrela. Então, a gente mostrou isso daqui. Bom, agora falta mostrar, né, as duas outras, que a sequência é exata nos dois outros lugares. Então, falta mostrar que o núcleo de delta é igual à imagem de G estrela e que o núcleo de F estrela é igual à imagem de delta. Bom, aqui vai as duas demonstrações, a demonstração dessas duas coisas agora é basicamente o mesmo tipo de coisa, né? Eu acho que eu vou deixar isso aqui como exercício, porque é basicamente a mesma coisa, é você ir seguindo as setas, né? É o tipo da coisa que você vai no quarto, fecha a porta no escurinho e faz todas as verificações. Eu acho que é mais instrutivo a vocês fazerem isso aqui por conta própria do que seguirem a minha lógica aqui. Tá. Não tem nada demais. Tá, então a gente tem esse diagrama bonito e a conclusão é que a gente tem uma sequência exata longa. Então a gente tem uma sequência exata longa para grupos de homologia relativa. Então a gente tem o Hn de A, Hn de X, Hn de X relativo a A. E aí depois a próxima linha é para sempre para cima e para baixo. Tá. Agora a gente pode também falar a mesma coisa para grupos de homologia relativos reduzidos. Então a gente pode definir um grupo reduzido, que na verdade é a mesma coisa, mas que para a gente ter uma sequência exata longa também para a homologia reduzida. Se a gente tem, vamos supor que A é não vazio. Tá? E a gente tem um par x. E outra coisa importante é que esse teorema, né, da sequência exata longa para grupos para homologia relativa, você não tem nenhuma condição no par, qualquer par. O A tem que ser um subconjunto de x só. Pode até ser um subconjunto vazio. Se você tiver um subconjunto vazio, todas as homologias relativas vão ser isomorfas à homologia de x, e as homologias de A são todas zero. Mas se o A for diferente de zero, a gente pode definir grupo de homologia reduzida. E a gente vai definir da seguinte forma. Bom, a gente vai simplesmente considerar os quocientes, né? Então, o que a gente vai ter nada mais é do que... Eu vou escrever assim, C1 de XA, C0 de XA. E aí você gostaria de pegar o próximo termo, que seria o quê? Z sobre Z. Né, que é o Z correspondendo a X, o Z correspondendo a A. Então, a gente vai ter um zero. Então, esse aqui é o complexo, digamos, relativo reduzido. Que é, bom, exatamente o mesmo complexo que o complexo relativo. Então, se você tentar fazer homologia reduzida, relativa, você vai ter exatamente a mesma homologia. Então, isso aqui a gente pode definir, né, a homologia desse complexo como homologia reduzida relativa. Isso aqui é isomorfo, é igual à homologia relativa. Bom, se é igual, então por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque, apesar de ser igual, existe uma sequência exata curta de complexos, né, envolvendo os complexos reduzidos de x e de A. Então, existe uma sequência curta exata curta que vai do complexo reduzido de A para o complexo reduzido de X para o complexo reduzido de XA. Exatamente da mesma forma, né? Repara que, deixa eu só escrever o complexo na linha do zero para vocês verem o que está acontecendo, né? A gente tem um C0 de XA
C0 de X, C0 de A, que, bom, é a mesma coisa que a gente tem no caso não reduzido. A gente tem as coisas para cima que também são idênticas. E o que está acontecendo na linha, digamos, menos 1, que é onde a gente adiciona o Z? A gente tem um Z aqui, a gente tem um Z aqui, e esse mapa daqui é um isomorfismo. É praticamente óbvio, não é difícil de ver que esse mapa vai ser um isomorfismo, e aqui a gente tem um 0. Então essa é a linha, digamos, que está faltando. E desculpa, eu coloquei a matriz transposta do que eu tinha escrito da outra vez. Eu estava colocando as linhas horizontais. Espero que não seja confuso. Mas aqui, os meus complexos, nesse desenho aqui, eles são os complexos verticais. E a sequência exata está na horizontal. Né? Então, o que eu estou falando é o seguinte. Essa forma de aumentar o complexo, adicionando Z e adicionando o mapa epsilon, eu faço a mesma coisa no complexo relativo, só que eu adiciono 0, ou seja, eu não faço nada diferente. Mas eu vou ter a homologia desse complexo que eu estou chamando, né, de homologia relativa reduzida, mas que nada mais é do que homologia relativa normal. Só que nesses dois complexos aqui eu de fato tenho homologia reduzida, que é diferente. Mas o ponto é que eu tenho uma sequência exata curta também, isso vai, pelo mesmo teorema algébrico, vai me dar uma sequência exata longa, em homologia reduzida. Então, a conclusão é que eu tenho também uma sequência exata longa em homologia reduzida. HN-1A, til, etc. É claro que esse terceiro termo é igual, você pode tirar o til se você quiser, mas os dois primeiros, em geral, não são iguais. Quer dizer, eles não são iguais na linha 0. Então, da linha 1 para cima, você tem tudo igual, né? Independente se você pegar reduzido ou não. Mas na linha 0, e a última seta, né, que vai ligar na linha 0, tem uma diferença das duas sequências exatas. Você tem uma sequência exata longa reduzida e uma sequência exata longa sem ser reduzida. E a vantagem do reduzido é que às vezes a conta simplifica quando você... Porque às vezes a conta, justamente na linha 0, é meio chatinha, que você tem que tomar mais cuidado. Quando você pega a homologia reduzida, algumas coisas dão 0, você já simplifica um pouco a conta. Tá? Alguma dúvida? Tá, então, uma vez sabendo isso, sabendo essa sequência exata, a única coisa que falta para a gente demonstrar a sequência exata do início da aula, né, do espaço quociente, é a seguinte proposição. Se você tem um bom par, então a homologia relativa de x relativa a A é isomorfa à homologia do quociente reduzida. Repara que o reduzido faz sentido, né? Porque se eu coloco H0 e os dois espaços, digamos, são conexos por caminhos, então a homologia H0 é 0. Porque você está porque você está quocientando pelo próprio mapa. Você só tem uma componente conexa, então você está quocientando por ela, né? Então você vai ter 0 aqui, exatamente o H0 reduzido de um espaço conexo por caminhos. Então, de novo, mais uma vez, a homologia reduzida, ela simplifica a exposição. Você não precisa dizer, é uma coisa se n maior ou igual a 0, ou é outra coisa se n igual a 0. Bom, como é que a gente mostra isso? Para mostrar essa proposição, a gente vai ver num teorema, que é um teorema importantíssimo em homologia singular, que é a chamada excisão. Então, para mostrar essa proposição, a gente precisa da chamada excisão. O que é excisão? A excisão é o seguinte. Digamos que a gente tenha o A em X, mas eu tenho um subconjunto de A. O que a excisão vai dizer é que, sob determinadas
condições boas, a homologia relativa de x relativa a A, ela é a mesma coisa que quando a gente subtrair o z dos dois. Então, o que a gente precisa é que o fecho do z esteja contido no interior do A. Então, se isso acontece, então, a homologia relativa, a homologia de x, bom, deixa eu colocar assim. Então, a inclusão, a gente tem uma inclusão de A menos Z relativo, não, de x menos Z relativo a menos Z. Bom, isso aqui claramente é um subconjunto de x relativo a A. Então, existe uma inclusão daqui para lá que leva esse cara daqui nesse cara daqui. Isso é uma inclusão relativa. Então, essa inclusão induz um isomorfismo na homologia. Então, isso aqui vai induzir um isomorfismo em homologia para todo N. Então, calcular a homologia relativa, a gente pode subtrair um pedaço do conjunto. Isso aqui parece uma coisa muito artificial, sei lá, a princípio você olhando para isso aqui, você pensa, bom, como é que eu posso usar isso daqui, né? Qual é a relevância, mas isso aqui é extremamente importante. E a gente vai demonstrar isso aqui na aula que vem. Então, digamos que a gente saiba agora, vamos supor que a gente sabe esse teorema, essa excisão. Como é que a gente mostra essa proposição? Bom, a gente precisa de uma sequência de argumentos, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é que a invariância homotópica, ela vale também para homotopias relativas. Então, se eu tenho dois mapas FG que vão, sei lá, de XA em YB. Lembra que isso aqui significa que os mapas F e G levam X em Y e levam esse subconjunto nesse subconjunto. Tá. E digamos que eles são homotópicos. Mas, bom, homotópicos, de novo, homotópicos por mapas dessa forma. Então, existe uma homotopia de F para G, tal que para todo momento da homotopia, o A está sendo levado em B. Tá? Então, você pode escrever assim, relativo a bom, F é homotópico a G por mapas dessa forma. Então, os mapas induzidos são iguais. O argumento aqui é exatamente igual ao argumento anterior. Você tem que tomar um pouquinho de cuidado para ver o que está fazendo, mas não tem nenhuma diferença. Primeiro, ver que existe um mapa induzido, que é uma coisa também que precisa ser vista, mas... ou seja, que se você pegar as cadeias de X, quocientar pelas cadeias de A, isso aqui, o F, tanto a F quanto a G vão induzir um mapa desse quociente no quociente das cadeias de Y pelas cadeias de B. E a única coisa que você precisa verificar é usar o fato de que F vai levar as cadeias de A nas cadeias de B. Então, a coisa que você está quocientando pelo lado esquerdo está sendo levada em zero depois que você quocienta no lado direito. Tá? Então, isso é uma coisa que precisa ser verificada, mas, bom, não tem, é tudo praticamente um computador pode fazer isso. Né? Os passos da demonstração são óbvios, né? É exatamente o que você precisa verificar e é fácil de ver. Então, a gente tem um F estrela e um G estrela, e a invariância homotópica diz que o F estrela é igual a G estrela. Tá? E a segunda coisa que a gente precisa verificar é uma coisa interessante, que é se a gente tem uma sequência, se a gente tem subconjuntos A, B e X, né? A e B são subconjuntos de X, isso aqui é uma tripla, né? A gente pode escrever X, B e A. Então, existe uma sequência exata longa que conecta os possíveis grupos de homologia relativa aqui. Então, existe
Bom, repara o seguinte, né? Se a gente pegar o complexo de x relativo a b, existe uma sequência exata curta. Uma sequência exata curta da seguinte forma. C de x de A e C de B de A, 0 e 0. Bom, como é que a gente verifica isso, né? De novo, é uma verificação, não tem nenhum problema, é só você escrever o que é, né? Como é que a gente faz aqui, né? A gente leva uma cadeia de x e uma cadeia aqui. A gente tem que só verificar que esse mapa aqui está bem definido, né? Ou seja, que quando você quocienta pelas cadeias de A, você vai cair dentro das cadeias de B. Mas isso é porque, bom, o A está contido em B. Né? Então esse mapa aqui claramente está bem definido e ele é claramente sobrejetivo, porque qualquer cadeia daqui a gente pode pegar a cadeia dali. Né? E o núcleo dele vai ser exatamente as cadeias em B. Né? Então o núcleo vai ser exatamente as cadeias em B. Mas se eu tivesse pego uma outra cadeia em A, eu vou ter exatamente o quociente pelas cadeias de A. Então isso aqui, essa verificação de que isso aqui está bem definido, que é uma sequência exata, é praticamente trivial. É só escrever direitinho os quocientes. Tomar cuidado. Tá? Então, de novo, a gente tem uma sequência exata curta, e usando o teorema algébrico que a gente acabou de demonstrar, isso vai nos dar uma sequência exata longa. Então isso aqui vai dar uma sequência exata longa. Então a gente vai ter o Hn de BA, o Hn de XA e o Hn de XB. E assim por diante. E assim por diante. Tá? Agora a gente pode mostrar, usando essas duas coisas, a gente pode mostrar que a excisão implica essa proposição. Então vamos demonstrar a proposição. Bom, a gente tem um bom par. O que isso significa? Né? Um bom par significa que o A é fechado e ele tem uma vizinhança que se retrai por uma deformação para o A. Né? Então, a gente sabe que existe uma vizinhança V, vizinhança de A, tal que o V se retrai para o A. Isso aqui é uma retração por deformação. Tá? Bom, se o V se retrai por A, o que a gente pode falar sobre a homologia relativa de V relativa a A? Bom, isso aqui é uma coisa importante. É o seguinte, né? A gente sabe que a gente tem a nossa sequência exata longa. Né? A nossa sequência exata longa, ela faz o seguinte: homologia de A, homologia de V, homologia de V relativa a A, e aí, bom, homologia N-1 de A, homologia N-1 de V, etc. Então, o fato de ser uma deformação, uma retração por deformação, implica que esses mapas daqui são isomorfismos. A gente sabe que uma equivalência de homotopia induz isomorfismos em homologia. Então, esses mapas aqui são exatamente induzidos pela inclusão, então eles são isomorfismos. Então, o que acontece com o isomorfismo? Né? Se isso aqui é um isomorfismo, isso aqui implica que a imagem dessa aplicação é igual ao núcleo dessa. A imagem dessa daqui é tudo, então isso implica que o núcleo dessa tem que ser tudo. Ou seja, qual é a aplicação que tem tudo como núcleo? É a aplicação zero. É a única aplicação que leva tudo em zero. Então essa aplicação daqui tem que ser a aplicação zero. Por outro lado, a gente tem um isomorfismo aqui. Então o núcleo dessa aplicação tem que ser igual à imagem da aplicação anterior.
Então, o núcleo dessa aplicação aqui é só o zero, então a imagem da aplicação anterior tem que ser zero. Então, repara o que está acontecendo, né? Eu tenho um zero indo para cá e eu tenho um zero saindo daqui. Agora, esse grupo, né, agora eu posso usar o fato que a sequência é exata aqui. Né? Então, eu vou ter aqui o núcleo dessa aplicação, que é o núcleo da aplicação zero, que tem que ser tudo, todo o espaço, tem que ser igual à imagem da aplicação zero, que é o zero. Então, eu tenho que o espaço todo, né, que o grupo abeliano inteiro tem que ser zero. Então, a conclusão é que Hn de VA é igual a zero. Tá? Então, sempre que você tiver uma deformação, uma retração por deformação de um conjunto no outro, quando você pegar a homologia relativa, isso vai dar zero. Exatamente o mesmo argumento. Tá? Então, agora a gente vai ter, né, o nosso A, o nosso V e o X. E a gente pode começar a brincar com essa tripla e ver o que vai dar. Então, a gente tem a sequência exata longa da tripla. Então, vamos escrever essa sequência. Em particular, a parte importante vai ser o Hn de XA, que vai para o Hn de XV. Então, deixa eu escrever um pouquinho mais para cá. A gente tem uma aplicação que vai de Hn de XA em Hn de XV. Que é exatamente essa aplicação daqui. E por que essa aplicação é mais importante? Bom, porque a gente sabe que o Hn de AV e o Hn-1 de AV, que são os outros dois termos do lado, são zero. Né? Então, isso quer dizer que essa aplicação daqui é um isomorfismo. Isomorfismo. Tá? Agora, a gente tem o Hn de X relativo a V. E agora a gente pode fazer excisão. Por que excisão? Porque quando você remove o A, a vantagem de você remover o A é que quando você remove o A, depois você quocienta pelo A, na verdade você vai ter um homeomorfismo no resto. Né? Deixa eu escrever aqui primeiro a excisão para vocês verem. Quando a gente agora quocienta o A, a gente pode fazer a excisão. Não, desculpa. Eu subtraio, eu não quociento, eu subtraio A. Eu tenho uma coisa muito interessante, que é que, bom, uma vez que eu subtraí o A, eu posso tomar, digamos, o quociente pelo A e o quociente nos termos subtraídos, e eu vou ter a mesma coisa. Bom, por que isso aqui é interessante, né? Primeiro, a gente repara o seguinte. Existe um mapa que é justamente a projeção, que é o mapa no quociente. Né? Eu tenho uma aplicação contínua do espaço no seu quociente, que simplesmente projeta. Então, existe uma aplicação que projeta aqui. Né? Eu tenho que quocientar tanto no x quanto no a. E então, isso aqui é uma projeção, digamos, é um π estrela. Eu posso fazer a mesma projeção aqui. Aqui eu vou ter um Hn de x quocientado por a, v quocientado por a. E aqui, finalmente, eu posso fazer a mesma coisa, eu posso também quocientar depois de remover. Então, eu vou escrever isso daqui da seguinte forma. Isso aqui é um Hn. Deixa eu espremer um pouquinho melhor, porque não está dando muito espaço. Eu quociento por A, depois A quocientado por A. Depois eu vou ter um Hn de x quocientado por A, v quocientado por A. Depois eu vou ter um Hn de x quocientado por A menos o A quocientado por A. Relativo a V quocientado por A menos o A quocientado por A. O ponto aqui, eu vou ter de novo uma coisa, eu vou ter de novo um isomorfismo aqui, né, porque claramente o V quocientado por A se retrai para o A quocientado por A, porque a mesma retração por deformação funciona. Aqui eu vou ter a mesma projeção, ou uma projeção parecida, né? E aqui eu vou ter a mesma projeção. E aqui, de novo, eu tenho uma excisão. Tá? Então, eu fiz um diagrama
E o objetivo é, na verdade, ir desse grupo aqui para esse grupo aqui. Eu sei que existe essa aplicação π-estrela, e eu posso induzir ela nessa homologia relativa, e depois, quando eu tiro A. E qual que é a vantagem aqui? Bom, eu sei que essas linhas são todas isomorfismos, né? A primeira, porque a homologia relativa de V para A e de V cocientado por A para A cocientado por A são zero. Então, essas duas primeiras são isomorfismos. As duas segundas são isomorfismos por excisão, porque eu estou subtraindo alguma coisa do meio, né? Com a propriedade que o interior do que eu estou o fecho do que eu estou subtraindo está contido no interior do outro. E o grande pulo do gato é reparar o seguinte. Bom, primeiro esse diagrama comuta, mas é reparar que essa projeção aqui é muito mais fácil do que essas duas. Por quê? Uma vez que eu subtraio A, quando eu quociento tudo por A, eu tenho um homeomorfismo, eu não estou fazendo nada, na verdade. Então, como essa projeção aqui, né, de x menos A, V menos A, em x quocientado por A menos o A quocientado por A, essa inclusão de espaços topológicos, na verdade, essa projeção de espaços topológicos, na verdade, é um homeomorfismo. Então, como essa inclusão é um homeomorfismo, digamos, um homeomorfismo relativo, eu tenho um isomorfismo aqui. E aí eu tenho que usar uma propriedadezinha, meio técnica, que é a propriedade de naturalidade, para dizer que, bom, esses diagramas comutam. Né, que você projetar e depois usar um desses mapas é a mesma coisa do que você fazer na outra direção. Isso é uma propriedade que, bom, não quis falar porque é um pouquinho técnico, mas é chamada de naturalidade, que todas as sequências exatas que eu escrevi, né, bom, tanto o isomorfismo da excisão quanto a sequência exata longa, que vem de uma sequência exata curta de complexos, elas são aplicações naturais. No sentido de que, se eu tenho uma função de um espaço topológico no outro, e eu tenho a sequência exata de um, a sequência exata do outro, e os mapas induzidos, que esses mapas induzidos vão comutar com os mapas das sequências exatas. Que é o que eu preciso para dizer que, bom, esse diagrama aqui comuta. Ou seja, eu posso calcular esse π' daqui, indo onde eu quiser e depois voltando. Ou seja, em outras palavras, essa aplicação daqui, ela é a composição. Né? A aplicação induzida pela projeção, ela é a composição desses isomorfismos todos. Então, em particular, ela é um isomorfismo. Então, a conclusão é que o Hn de xa é isomorfo ao Hn de x sobre A e A sobre A. Isso daqui, bom, dá para ver que isso aqui já é a homologia reduzida desse cara? Bom, deixa eu escrever isso daqui e depois eu justifico. Isso daqui é a homologia reduzida desse cara. Por quê, né? Bom, a homologia, sempre que você pega um ponto no espaço, você pega a homologia relativa ao ponto, você vai ter a homologia reduzida. Então isso aqui é porque aquele fato dali decorre do seguinte fato, de que Hn de x relativo a um ponto é isomorfo à homologia reduzida. Isso aqui, bom, vou deixar como exercício, mas não é difícil de ver isso. Você pode pensar, sei lá, você pode pegar, por exemplo, a sequência exata longa para a homologia reduzida. E você sabe que, bom, que a sequência... não vou deixar como exercício não, porque é muito fácil. A sequência exata longa, né, a gente sabe que a homologia é igual à homologia reduzida relativa. E na sequência exata longa, você vai ter a homologia reduzida do ponto, a homologia reduzida do x e a homologia reduzida disso daqui. E depois a homologia do ponto de novo. E a gente sabe que as homologias reduzidas do ponto são todas zero. Então isso aqui dá um isomorfismo. Tá? Bom, como a gente mostra a excisão?
A gente tem 15 minutos hoje, não dá tempo de mostrar o teorema todo. Bom, antes de eu continuar, alguma dúvida? Eu fui rápido demais? Não, tá bom? Marcelo? Não, Que é? bom, é complicado. É álgebra, né? É uma coisa que tem que sentar e ver, entender direitinho, mas... Teve algum passo que não ficou muito claro? Acho que na hora de definir direito aqui nessas projeções e ver o que está acontecendo aqui, mas acho que é questão só de revisar. Tudo bem. Eu posso falar mais uma vez, né? A projeção é... Bom, dado um espaço topológico, você sempre pode projetar para o quociente, que é você pegar a classe que ele define, a classe de equivalência que ele define quando você pega o quociente, quando você identifica todo mundo de A. Isso aqui se comporta bem com relação a um par, né? Então, se você pegar um subconjunto, a mesma coisa acontece. E dado uma aplicação qualquer, né, você tem a aplicação induzida em homologia. Então, esse π estrela é justamente a aplicação induzida em homologia da projeção de x no quociente por A. Então, esse é o mapa π estrela e você vai ter equivalentemente um mapa parecido π estrela, que é a mesma projeção, só que, bom, relativo a V, e agora quando eu subtraio A. E o ponto, né, o ponto principal daqui é que essa projeção, quando eu subtraio A, ela é um homeomorfismo, porque quando eu subtraio A e eu estou pegando relativo a A, isso aqui é uma bijeção, né, é um homeomorfismo. E por que, de novo, a questão da naturalidade? A naturalidade é para dizer que esses quadrados comutam. Né? É para dizer que eu fazer primeiro essa, depois essa, é a mesma coisa de eu fazer primeiro essa, depois essa. E essa naturalidade ela é importante para você, é fundamental para você dizer que, bom, essa aplicação daqui é a composição dessas todas. Mas qual é a generalidade dela, de novo? Da naturalidade? O que é a naturalidade? É. Naturalidade é mais fácil eu explicar em palavras do que eu escrever. Dá para escrever, mas naturalidade é você dizer que se você tem um mapa, uma aplicação contínua, né, de um espaço topológico para o outro. Então, a sequência exata longa que você obtém para um espaço topológico e a sequência exata longa que você obtém para o outro, você vai ter também os mapas induzidos em homologia, desse para esse, e que esse diagrama comuta. Que, de alguma certa forma, esses mapas da sequência exata longa são mapas naturais. Eles se comportam bem com relação a morfismos do espaço topológico. É isso que significa. Como a própria diferenciação, eles são mapas naturais no sentido de que, bom, tem essa definição formal, ou você pode pensar numa definição mais, digamos, do bar, né, da esquina, que é bom. Esses homorfismos são definidos da maneira óbvia. Né, em particular, aquele delta ele é definido da maneira óbvia, não tem outra coisa que faz sentido. E o F estrela e o G estrela claramente são óbvios, né? Mas é claro que a definição de natural ela é mais formal e exatamente o que você precisa para dizer que aquele diagrama comuta. Tá? Então, bom, só para a gente terminar a aula de hoje, eu vou falar qual é o resultado técnico que a gente vai precisar para demonstrar a excisão. O resultado técnico é o seguinte. Suponha que a gente tem uma cobertura, que isso aqui é uma sequência de subconjuntos. É uma família de subconjuntos de x. A princípio, o índice pode estar em qualquer lugar, não precisa ser enumerável. E a propriedade é que o interior dos UJs tem que cobrir x. Então, o interior dos UJs, quando você faz a união sobre J, isso aqui tem que ser igual a x. Então, se isso aqui é verdade, essa família U, a gente pode definir uma homologia baseada em U, ou relativa a U, da seguinte forma. Né? Você pode pensar num subconjunto, num subcomplexo do complexo de cadeias singulares de x, que é definido por cadeias, ele é gerado por cadeias cuja imagem está em um dos UJs. Então, esse CU de x, CUN de x,
é o subgrupo gerado por simplexos singulares, tais que a imagem está contida em algum UJ. Para algum J. Mas, bom, eu pego o subgrupo gerado, então eu vou ter somas de simplexos que vão estar contidos em diferentes UJs. Mas o ponto é que a imagem de cada simplexo está contido em exatamente um UJ. Ou, bom, pelo menos um. Está contido em um UJ. Então, é óbvio de ver, né, que a diferencial preserva esse cara. Então, esse cara, de fato, é um subcomplexo. Então, é claro que o delta preserva isso daqui, né? Então, o d disso daqui está contido em Cn-1 relativo a U de x. Então, a gente tem, de fato, um subcomplexo. Então, isso aqui é de fato... Em outras palavras, a gente tem uma inclusão, e a inclusão é um mapa de cadeias. Isso é, de novo, uma coisa extremamente natural, extremamente trivial. Então, a inclusão é um mapa de cadeias. Tá, então, a gente pode considerar agora em homologia, se a inclusão é um mapa de cadeias, a gente vai ter uma aplicação induzida da inclusão, que vai dar homologia C de... Bom, deixa eu escrever a homologia desse complexo em grau N. Eu vou definir... Bom, vou simplesmente colocar esse U em cima. E agora eu vou ter uma aplicação que é induzida da inclusão, né? Que vai das cadeias baseadas em U na homologia singular total. Bom, mais uma vez, né? O que são as cadeias baseadas? A ideia é que U, a gente quer pensar em U como uma cobertura por abertos, sei lá, abertos pequenos. Pode pensar, por exemplo, nesse caso. A gente pega uma cobertura por abertos pequenos e a homologia baseada em U é a homologia cujos geradores são simplexos pequenos. Né? Porque a imagem dos simplexos tem que estar contida em um desses caras. Então, você não pode ter um simplexo grandão. Você vai ter que ter um simplexo... Ou você pode ter uma soma de simplexos pequenos. Mas cada um tem que ser pequeno. Então, a gente vai ter uma aplicação, né, induzida da inclusão que vai em HU de x em HN de x. E o teorema é que essa aplicação é um isomorfismo. O teorema é que I estrela é um isomorfismo para todo N. Tá? Então, isso é o que a gente vai mostrar na aula que vem. E para mostrar isso, a gente precisa construir uma inversa. Então, a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar pegar uma cadeia em X e mostrar como que dessa cadeia em X a gente pode ter uma soma de cadeias, uma soma de cadeias que estão aqui. Né? Ou seja, se você pega um simplexo grande, né, um simplexo lá, a imagem de um simplexo, você vai ter que mostrar como pegar esse simplexo e escrever ele como uma soma de simplexos cuja imagem de cada um está contida em um. Tá? E essa é a parte técnica que eu estou deixando para a aula que vem, e que é a famosa decomposição baricêntrica, que é você pegar um simplexo grande e você quebrar ele como uma soma de vários simplexos pequenos. Tá? E, bom, esse é o teorema fundamental. E uma vez a gente demonstrando esse teorema, tem outra consequência também muito importante, muito fundamental, que é a conhecida sequência de Mayer-Vietoris. Mas eu vou deixar isso para a aula que vem. Eu vou parar por aqui porque é um momento bom de parar.